E aí, pessoal, e chegou o dia, 16 horas, Grêmio e Bahia. É hoje. Nós vamos falar tudo sobre o jogo, escalações, o cuidado do Renato em preservar a escalação, não vazou. O X9 parece que foi controlado. Nós vamos brincar um pouco sobre isso. Vamos falar das lives do dia também, porque hoje o canal do Baldaço vai pegar fogo e nós vamos instalar a partir das 2 horas. Tem a nossa live depois do jogo também, enfim. Nós vamos contar tudo aqui, tem muita coisa para a gente conversar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, a minha cadeira azul, se você quiser ler sobre Grêmio, histórias de bastidores, histórias também muito emocionais aqui com a minha família e situações aqui de reflexões sobre o Grêmio, a minha cadeira azul. Você pode comprar nas livrarias Santos, você pode comprar na Grêmio Mania lá do Iguatemi e você pode comprar também aqui no WhatsApp, direto da editora. Você manda a mensagem e recebe já ali uma resposta para ter a minha cadeira azul na sua casa, na tranquilidade de casa. Portanto, se você quiser ler, tá aqui, a minha cadeira azul. Gente, 16 horas, Grêmio e Bahia. Vou começar essa conversa aqui falando das lives que nós vamos ter hoje. Hoje, às 14 horas, já estarei lá no canal do Baldaço, Marco Antônio Pereira, eu, Lucas Weber e Fabiano Baldaço, começando uma live pré-jogo, que começa às 2 da tarde e vai caminhando de forma muito forte até o início do jogo. O Baldaço vai para o jogo do Inter, fico eu, o Marcão e o Lucas fazendo a live do Grêmio, com o repórter lá na arena, cuidando de todo o ambiente, e nós vamos ali até às 7 horas da noite. Depois, claro, o Baldaço vai para o jogo do Inter e nós ficamos ali até às 7 horas da noite. Depois disso, às 7 horas, lá mesmo na casa do Baldaço, eu abro a live aqui do canal, uma live especial hoje, uma live com uma surpresa e, claro, com os sorteios da Terra de Gremista. Hoje é dia de sortear 2 camisas oficiais na live especial de hoje, que tem, como eu disse, uma surpresa também para a gente poder conversar e falar, espero eu, de uma grande vitória no Grêmio. Hoje é dia da gente ficar feliz, da gente terminar o domingo de forma muito feliz. Eu vou até às 8h30, daí saio às 7, começo às 7 a live, vou até às 8h30 lá na live do Baldaço, volto para casa e às 10 da noite tem o Debate Raiz aqui, um Debate Raiz especial com uma rodada dupla de Grêmio Internacional, um debate especial aqui às 10 horas da noite, aí já tô aqui em casa fazendo isso. Então, espero vocês em toda essa programação especial de um domingo muito especial. Um domingo de 2 equipes que têm muita ambição no jogo. O Grêmio vencendo depois dos resultados paralelos, a vitória coloca a mão do Grêmio, as duas, eu diria, na Série A. Por quê? O primeiro, porque o Náutico foi rebaixado, perdeu lá para aquele jogo, a gente já falou na sexta-feira. Aí ontem à noite, o Criciúma venceu o Ituano parou também. Então o Ituano está fora da disputa contra o Grêmio, só resta o Sport. Se o Sport não vencer o Vasco da Gama hoje, se o Sport não vencer o Vasco da Gama, e se o Grêmio vencer o Bahia, que é o que a gente espera, acabou. Vai ter só uma questão burocrática ali para resolver. Acabou o campeonato. Então, esses jogos que são no mesmo horário merecem exatamente toda a nossa atenção. Nós vamos estar lá na live do jogo hoje discutindo exatamente isso. Os dois jogos juntos. Um jogo ligado no outro, porque eles são quase irmãos hoje. Um gol do Vasco. Hoje é um gol do Grêmio. Salvo, o Grêmio precisa fazer a sua parte. O Grêmio precisa vencer o jogo na arena e resolver o assunto. O time do Bahia, ele deve ter a mesma escalação que teve contra o Brusque. O goleiro, que é o ex-goleiro do Internacional, está machucado ainda, então o time deve ter o Matheus Klaus, o André, Luiz Otávio, o Inácio e o Luiz Henrique, o Patrick De Luca, bem conhecido, jogou no Palmeiras, o Mugni, jogou no Flamengo, e o Daniel. Na frente, o Caio Vidal, ex-internacional, que deu uma provocada no Grêmio,
dizendo que tinha o sonho de fazer gol, parece que não fez gol lá ainda. O Jacaré e o veterano já, o Ricardo Goulart, também muito conhecido, que jogou aqui no Internacional, mas fez história lá no Cruzeiro e depois jogou na China. Esse é o quadro do jogo hoje. O Barroca tem um bom time e ele vai montar um jogo para tentar vencer. Apesar do empate não ser mau resultado para o Bahia, mas para o Grêmio vai deixar aquela ideia do algo mais. Não que neste momento o empate seja um absurdo para o Grêmio, porque não é. Principalmente se o Vasco não perder, o empate indica uma vitória simples contra o Náutico, o Grêmio está de volta e acabou a história. Lembrando que tem Náutico, depois tem Tombense e ainda tem o Brusque em casa, o Brusque também caminhando para o rebaixamento. Então, o quadro é muito tranquilo, mas o jogo é hoje. E ele tem que ser encarado assim. O Grêmio, que time o Renato montou? A gente fala bastante sobre o X9, o vazamento. O Renato, nessa semana, fez algo diferente. Ele botou 2 times para treinar nos 2 dias de portões abertos lá, de portões para a imprensa, de liberação para a imprensa. Nesses 2 dias ele usou o Thiago Santos sempre e usou o Léo Gomes sempre. O que está rolando aí nos bastidores? O que se diz? Que o meio-campo é rigorosamente o mesmo. Bitelo, Vijaçante e Lucas Leiva. Thiago Santos no banco. Então aquele teste, não sei se foi para enganar alguém, mas o fato é esse. Mas na lateral direita ainda se fala em dúvida entre Edilson e Léo Gomes. Você sabe a minha opinião. Para mim o Grêmio está escalado com o Edilson, que é jogador da confiança dele. Ah, mas ele pode não estar bem fisicamente. É uma outra história. Aí uma outra história. Se estiver bem fisicamente, joga o Edilson. Aí o Grêmio teria o Breno recuperado, o Edilson, o Jeromel, o Bruno Alves e o Diogo Barbosa, o Bitelo, o Vijaçante e o Lucas Leiva, lá na direita o Tassiano, na esquerda o Biel e lá na frente o Diego Souza. Saindo do time como saiu da outra vez o Guilherme, é basicamente o mesmo time que começou o jogo contra o Londrina, claro, sem a figura de Walter Kahneman, que foi suspenso. Esse é o time que eu imagino que o Renato vai colocar, ele que montou, sim, uma espécie de suspense, até para conter aí os vazamentos, que de fato são muito fortes e que todos acabam descobrindo. Por fim, a torcida. O que nós podemos falar da torcida? Expectativa é, a Arena não divulgou tanto como das outras vezes, mas se fala entre 50 e 51 mil torcedores a expectativa de público para o jogo. 50 e 51 mil. Gente, é o jogo. É o jogo do fim da temporada. É hoje e hoje. Não tem outra. Tem que ganhar o jogo hoje e acabou. É hoje e hoje. Não dá para passar de hoje. Então, quem está na dúvida, por favor, pegue seu transporte, vá à Arena e vamos botar mais de 54 mil, vamos bater o recorde, vamos mostrar toda a força do torcedor do Grêmio. É hoje. O jogo é hoje. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.